Conseguir tomar o controle de um país inteiro quase sem dar um único tiro. Parece coisa de filme, não é? Pois bem, foi exatamente isto que Napoleão Bonaparte fez em França. Esta é a história de um dos golpes de Estado mais incríveis e bem planeados de sempre. Um golpe que mudou completamente o rumo da história. É uma pergunta forte, sem dúvida. Mas em 1799, em França, a resposta foi clara, com um plano muito inteligente, uma boa dose de astúcia e, claro, alguma sorte. Não estamos a falar de uma guerra, mas sim de uma tomada de poder cirúrgica e calculada. Vamos ver passo a passo como é que isto aconteceu. Bem, para um plano destes ter sucesso, o alvo tem de estar vulnerável. E a França de 1799 era o alvo perfeito. Já tinham passado 10 anos desde o início da Revolução Francesa e o país estava mergulhado num caos absoluto. A economia estava por terra e as pessoas só queriam uma coisa: ordem. E quem é que governava nesta altura? Um regime chamado Diretório. Basicamente, era um grupo de 5 homens, os diretores, que estavam no poder. Mas, na verdade, eles eram famosos por duas coisas: por serem incrivelmente corruptos e por serem totalmente incapazes de resolver os problemas do país. Ninguém gostava deles. A situação era mesmo má. A inflação estava tão alta que o dinheiro perdia valor de um dia para o outro. Fora das cidades, as estradas estavam cheias de bandidos. Em Paris, os políticos não faziam mais nada senão discutir uns com os outros. As pessoas estavam fartas. A única instituição que ainda merecia o respeito do povo era o exército. Um golpe desta magnitude precisava, claro, da equipa perfeita. E esta equipa precisava de duas peças essenciais. Um cérebro, ou seja, um gênio político para desenhar todo o plano, e uma espada, um herói militar que tivesse a força para o executar. O cérebro era um político muito influente chamado Emmanuel Sieyès. Ele até fazia parte do diretório, mas secretamente queria acabar com aquilo. Ele tinha o plano, mas faltava-lhe a força. A espada, essa, era Napoleão Bonaparte. O general mais famoso de França, acabado de chegar do Egito como um verdadeiro herói. Napoleão não tinha um plano, mas tinha o mais importante: a lealdade do exército. A combinação era perfeita. E o plano de Sieyès era mesmo muito astuto. A ideia não era invadir Paris com tanques, nada disso. O objetivo era manipular o sistema por dentro, para que o próprio governo, quase sem dar por isso, lhes entregasse o poder. A ideia era fazer com que um golpe ilegal parecesse uma transição perfeitamente legítima. O que eles estavam a planear tem um nome que hoje toda a gente conhece e que vem precisamente do francês: coup d'état, ou golpe de Estado. É exatamente isto, uma tomada de poder repentina, ilegal, mas muitas vezes disfarçada como algo necessário para salvar a pátria. O plano tinha 3 passos. Primeiro, criar pânico. A ideia era espalhar o boato de que um grupo radical estava prestes a tomar o poder. Segundo, usar esse medo para convencer os políticos a mudarem-se de Paris para um palácio mais isolado para sua própria segurança. E terceiro, o golpe final. Com os políticos isolados, Napoleão cercaria o palácio com o exército e forçaria a criação de um novo governo. O plano parecia perfeito no papel, mas, como se costuma dizer, a teoria é uma coisa e a prática é outra. O que devia ter sido uma operação limpa e rápida transformou-se num drama caótico, e o golpe esteve mesmo por um fio. O primeiro dia, o 18 de Brumário, correu na perfeição. O boato funcionou, os políticos ficaram com medo e aceitaram mudar-se. O problema foi no segundo dia. Um dos órgãos do governo, o chamado Conselho dos 500, começou a desconfiar e a perceber que aquilo tudo era uma armadilha. Ao sentir que estava a perder o controle da situação, Napoleão decidiu intervir pessoalmente. Ele era um general, habituado a dar ordens e a ser obedecido. Por isso, entrou na sala do conselho, de peito feito, à espera de ser aplaudido como o salvador da pátria. A recepção foi ligeiramente diferente. Mal Napoleão entrou, a sala explodiu. Os deputados levantaram-se, cercaram-no e começaram a gritar-lhe de tudo. Fora da lei! Traidor! Para eles, estava claro que aquilo era um ataque militar à República. A situação ficou física, com empurrões e ameaças. E aqui acontece algo de extraordinário. Napoleão, o brilhante estratega militar, o homem que enfrentava exércitos, simplesmente bloqueou. Ele não estava habituado à oposição política. Ficou pálido, começou a gaguejar e teve de ser retirado da sala à pressa pelos seus soldados. Naquele momento, o golpe estava a fracassar. Com Napoleão fora de combate e o plano a ruir, tudo parecia perdido. Mas o golpe foi salvo no último segundo por uma pessoa que ninguém esperava. Um verdadeiro homem infiltrado que, com uma jogada de mestre, virou o jogo completamente. Essa pessoa era Lucien Bonaparte, o irmão mais novo de Napoleão. E agora, atenção ao pormenor. Por uma sorte incrível do destino, Lucien era o presidente daquele mesmo conselho que estava a atacar o irmão. E essa posição dava-lhe autoridade para falar com os soldados que guardavam o edifício.
O Luciano saiu da sala a correr, foi ter com os soldados que estavam lá fora, confusos, e fez uma cena digna de um filme. Acusou os políticos de serem traidores e depois, para o grande final, puxou de uma espada, apontou ao peito o seu próprio irmão Napoleão e jurou que o mataria ali mesmo se ele alguma vez traísse a França. Aquele teatro todo funcionou na perfeição. Os soldados, convencidos de que estavam a salvar a República e o seu general, invadiram a sala com as baionetas caladas. Os políticos entraram em pânico e fugiram por onde podiam. Alguns até saltaram pelas janelas. A discussão política tinha terminado. A força militar tinha ganho. Com o Parlamento disperso, o caminho estava finalmente livre. O golpe, ainda que de forma caótica e atribulada, tinha sido um sucesso. Chegara a hora de reclamar a recompensa, a criação de um novo governo e de um novo líder para a França. Para dar um ar de legalidade à coisa, os conspiradores reuniram os poucos deputados que conseguiram encontrar e, durante a noite, aprovaram um novo governo, o Consulado. Em teoria, seria liderado por 3 pessoas, os cônsules Napoleão, Sieyès e um outro aliado. No papel, o poder estava dividido. Mas Sieyès, o cérebro por trás de tudo, cometeu um erro fatal. Achou que conseguia controlar Napoleão. Nas semanas seguintes, enquanto se escrevia a nova Constituição, Napoleão usou a sua imensa popularidade para garantir que o verdadeiro poder ficava todo, mas todo, nas suas mãos. A nova Constituição era muito clara. Havia 3 cônsulos, sim, mas apenas um tinha poder a sério, o primeiro cônsulo. Ele podia nomear ministros, propor leis, enfim, mandava em tudo. Os outros 2 eram figuras decorativas. E o cargo de primeiro cônsul, claro, ficou para Napoleão. No final de contas, a espada foi bem mais forte que o cérebro. E foi assim. O golpe de Estado estava concluído. Napoleão era o líder absoluto de França. Para muitos historiadores, este momento marca o verdadeiro fim da Revolução Francesa e o início de uma nova era na história da Europa, a Era Napoleónica. E isto deixa-nos com a grande questão que se debate até hoje. Foi Napoleão o herói que salvou a França do caos, que lhe deu estabilidade e um código de leis moderno? Ou foi o vilão que, para fazer tudo isso, destruiu a frágil democracia que a Revolução tinha tentado construir? Fica a pergunta. A história raramente tem respostas fáceis.